Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 2, Jornada 2. Parte 1. E então, o Undead que estava curvado rumo ao chão, desmoronou como uma casca vazia, como se um longo tempo tivesse passado, deixando apenas o seu equipamento que rolou ao longo do chão. Entre eles havia um item importante que Keno havia mencionado, uma varinha de cristal. Está morto? Impossível. Suzuki Satoru pensou. Esse único ataque não poderia ter vencido um Overlord. Será uma ilusão? Suzuki Satoru imediatamente descartou essa noção. Qualquer coisa que não fosse uma ilusão especial de habilidades de profissões especializadas em coisas do tipo seria inútil contra seres undeads como ele. Portanto, provavelmente não era uma ilusão. Não, espere um pouco. Isso poderia ser algo único neste mundo? Um Overlord especializado em ilusão? Algo que não existe em Yggdrasil? Se seguirmos o princípio básico da troca equivalente, então é possível que ele tenha perdido a habilidade de dominar outros undeads como um preço por suas habilidades? Não é impossível, certo? É claro que Suzuki Satoru também tinha dúvidas de que Keno superestimou a força da oposição, e eles não passavam de fracotes. No entanto, quaisquer perdas causadas pela superestimação da oposição devem ser mais leves do que as perdas incorridas pela sua subestimação. Seria apenas uma piada se o primeiro fosse o caso, mas as coisas não seriam tão simples se fosse o último. Portanto, Suzuki Satoru rejeitou a possibilidade de ter superestimado seu adversário. Dadas as circunstâncias atuais, isso o deixou com apenas uma resposta. É uma armadilha. Qual era o objetivo dessa armadilha? Por que o inimigo teria dado a duplicata seu equipamento? Teria ele aberto a porta por acidente? Se não fosse esse o caso, então ele deveria assumir que a oposição já estava ciente de seus planos. As notícias vazaram? Então isso pode ser uma armadilha armada para mim, ou para Keno, ou até para nós dois. Se a armadilha fosse destinada apenas para pegar Suzuki Satoru, então este era um lugar que poderia selar sua destruição. E o perigo só aumentaria quanto mais ele permanecesse. Mas e se Keno fosse o alvo deles? Ou os dois? Olhando em volta, ele não viu nenhum sinal de que o inimigo estivesse lançando um ataque. Era mais provável que esta armadilha fosse destinada a Keno. Afinal, Suzuki Satoru tinha aparecido apenas há alguns dias. Não, espere aí. Será que esse undead que me trouxe para este mundo? Mas, isso é possível. Sendo lógico, isso seria uma armadilha para Keno. Ou talvez houvesse algum segredo para operar algo no castelo, e com isso a criatura procurava por Keno, que era a chave. Talvez ele estivesse observando tudo que Suzuki Satoru e Keno estavam fazendo, do mesmo modo que Suzuki Satoru estava observando a oposição. O inimigo provavelmente estava esperando por sua chance de separar Keno de seu trunfo, Suzuki Satoru. É possível. Depois de considerar que era muito provável que tudo fosse uma armadilha, Suzuki Satoru parabenizou vivamente seu inimigo. Ele provavelmente esteve na palma da mão do oponente todo esse tempo. Se ele fosse procurar por Keno agora, era muito provável que ele estivesse entrando em uma emboscada letal pelas forças principais de seu inimigo que haviam sido estabelecidas de antemão. Suzuki Satoru, ou melhor dizendo, seu antigo amigo Punito Moi teria feito uma coisa dessas. Se fosse ele fazendo isso, provavelmente usaria Keno como refém para negociar com seu inimigo. Isso mataria dois coelhos com uma cajadada só. Agora, o melhor caminho para Suzuki Satoru seria se teletransportar para algum lugar seguro. Depois disso, se Keno fosse capturada pelo inimigo, ele encontraria uma maneira de resgatá-la. Se realmente não houvesse como fazê-lo, então só restaria dizer adeus. Do ponto de vista da oposição, não matar Suzuki Satoru aqui foi devido a ele estar atento a seus movimentos. Se Suzuki Satoru fugisse agora com o rabo entre as pernas, ele não seria perseguido. Tudo ficaria bem, desde que não conseguissem tirar nada de Keno. Suzuki Satoru estalou a língua e olhou para fora de uma janela, então decidiu se teletransportar para fora, no ar. Seu campo de visão de repente mudou, assim como aconteceu minutos antes. Parece que não havia medidas de bloqueio de teletransporte no lugar. O pior cenário, o que Suzuki Satoru queria evitar, era o teletransporte de mão única, ou seja, ele poderia entrar, mas não poderia sair usando o mesmo método. Por exemplo, não se podia teletransportar para dentro ou para fora da grande tumba de Nazarick. Havia muitas dungeons no jogo que proibiam a fuga por teletransporte. Olhando para baixo, as paredes externas da propriedade nobre onde Keno se escondia eram claramente visíveis para ele. Usando sua aguçada visão, ele poderia dizer com certeza que não houve mudanças antes de sua intrusão.
Por mais perto que ele olhasse, ele não podia ver nenhum inimigo ao redor de Keno. Será que está usando a Keno como isca? Entendo. Seu plano é provavelmente esperar até eu morder a isca e nos pegar juntos. Boa jogada. Suzuki Satoru sorriu. Era o sorriso de quem tinha visto completamente através dos planos de seu oponente. Suzuki Satoru conjurou Perfectum Novable, e ainda pairando no céu olhou para baixo. Haverá uma boa chance de salvar a Keno quando o inimigo me notar no ar e entrar em ação. Suzuki Satoru observou Keno do ar, na esperança de adivinhar as intenções do adversário. E assim, 3 minutos se passaram. Ele não ouviu nada além do uivar do vento. Nada foi arremessado para ele, e certamente nada atacou Keno. Como assim? Por que o inimigo não está fazendo nada? Poderia ser que ele está esperando que eu faça um movimento para só então agir em resposta. Droga, você é muito bom. Suzuki Satoru murmurou para si mesmo. A oposição é muito inteligente. Eles sabem que não queremos morrer também. Nesse caso, farei isso. Suzuki Satoru decidiu fazer um movimento e mudar a situação. Ele entraria em contato com Keno usando Message e mudaria a localização do campo de batalha. Keno, sou eu, Satoru. Estou te vendo do ar. Sua localização atual agora é muito perigosa. Dirija-se ao esconderijo nos esgotos imediatamente. Mentiroso. E com isso, a message foi cortada. O quê? Qual era o significado disso? Mesmo com seu corpo undead, Suzuki Satoru entrou em pânico com a reação totalmente incompreensível de Keno. A message foi uma mentira? Não me diga que a Keno já foi atingida por algum encantamento do inimigo? Mas ela é uma undead também. Ela não deve estar sujeita a efeitos que afetam a mente. Não. Esse é apenas o meu conhecimento sobre Yggdrasil. Neste mundo até mesmo nós estamos vulneráveis aos efeitos mentais? Eu não entendo. Keno estava em aliança com o inimigo o tempo todo. Mas foi ela quem encontrou o esconderijo. Não me diga que o inimigo que ordenou. O que devo fazer? O manual sobre PKA não mencionava situações como essa, e Suzuki Satoru não tinha informações prévias para recorrer. É melhor eu esquecer tudo isso e fugir daqui, pensou Suzuki Satoru. Ele havia observado os arredores de Keno no ar por 7 minutos inteiros e nada havia mudado. Tendo-se cansado de ouvir o vento, Suzuki Satoru falou em voz baixa. Não há sinais de movimento algum. A espera inútil havia banido a excitação de estar envolvido em uma batalha de vida ou morte. Não, isso também é uma armadilha inimiga. O tempo não significa nada para undeads. Ainda assim, ficar esperando algo acontecer é entediante, mas não custa nada. O inimigo deve estar esperando que eu fique ansioso e dê as caras. Uma voz em seu coração disse, esse é provavelmente o caso, e Suzuki Satoru abandonou seus planos de fugir. Em vez disso, ele continuou esperando. 10 minutos se passaram. Isto é estranho. Algo definitivamente não está certo. De qualquer forma, vou começar usando um cachorro zumbi. Ah, isso significaria que o cachorro zumbi com o item de cache desapareceria. Eu não seria capaz de encontrar o item também. Ele também não podia entregar algo para Keno. No momento ele não podia convocar ou criar undeads. Eu preciso considerar que a oposição nos evitou e foi para o esgoto, então colocou poderosos undeads lá. Se eu acabar com os undeads agora, vou precisar me preocupar se o inimigo fez alguma emboscada nos esgotos enquanto recuava. Enquanto pensava nisso, ele voltou sua atenção para o cachorro zumbi, convocado com seu excesso de mana, que já havia voltado para a vizinhança do portão do castelo e aguardava ordens. Então devo enviá-lo para Keno e mostrar-lhe o caminho? Talvez o inimigo não tivesse atacado porque já descobrira Suzuki Satoru no ar. Portanto, se Suzuki Satoru fosse embora, o inimigo poderia decidir fazer uma jogada. Depois de considerar esse ponto, Suzuki Satoru usou Greater Teleportation novamente, e teleportou para o pátio de uma casa não muito longe da posição de Keno. Depois de certificar-se de que não era visível do castelo, ordenou ao cachorro zumbi que se movesse em direção a Keno. Parece que Keno estava usando Invisibility, pois o cachorro zumbi não podia vê-la. No entanto, quando o cachorro zumbi chegou na área que ele tinha visto do ar, Keno apareceu de repente. O cachorro zumbi puxou a bainha do vestido de Keno. Keno pareceu entender o seu significado e começou a seguir o cachorro zumbi enquanto o mesmo liderava o caminho. Depois de finalmente sair do esconderijo, Suzuki Satoru pôde ver Keno quando o cachorro zumbi a trouxe. Mas ele não conseguia relaxar ainda. Os seres undeads com habilidades ladinas de alto nível não eram comuns, mas existiam. Alguém assim pode lançar um ataque furtivo. Satoru-sama, o senhor está seguro. Ele veio muito além da hora marcada, e ela provavelmente estava muito preocupada. Keno parecia muito feliz, mas agora não era a hora de ser feliz. Venha aqui. Suzuki Satoru saltou do pátio e pegou a mão de Keno. Não houve tempo para explicar tudo a Keno, cujos olhos estavam arregalados. Suzuki Satoru lançou imediatamente Greater Teleportation, levando Keno e o cachorro zumbi à base de esgoto. Ele verificou seus arredores depois de chegar, prestando especial atenção à entrada. Não havia sinal de que a porta tivesse sido aberta. O Eiebal Corpse, globo ocular cadáver flutuando no ar também não havia sido danificado. Ele podia ter certeza de que era seguro. Ufa! Foi só quando ele voltou aqui que Suzuki Satoru se permitiu respirar aliviado. Depois disso, lembrou-se de que tinha que explicar as coisas para Keno.
Depois de dissipar o cachorro zumbi e recuperar o item de cache, Suzuki Satoru começou sua explicação. Os pontos principais eram que ele havia eliminado o Undead que Ken não havia mencionado, mas o inimigo fora facilmente derrotado. Então era possível que ele pudesse ser uma duplicata ou algo similar. Assim, ele escolheu se retirar. Não, eu não acho que é o caso. O senhor não acha que o derrotou tão facilmente porque é um poderoso Magic Caster, Satoru-sama? Se fosse um Overlord como eu, então certamente não teria caído tão facilmente. A diferença entre a minha força e a do inimigo é muito grande, então tudo que eu pude dizer é que ele era muito poderoso. Então isso é possível, não é? Eu considerei isso também. Nesse caso, vou ir sozinho para confirmar. Era muito perigoso, mas era o único meio viável agora. Suzuki Satoru podia sentir reações undeads, mas ele não conseguia analisar a força. Portanto, ele não teve escolha senão avaliá-los com seus próprios olhos. Muito obrigada. A análise pode demorar 1 ou 2 horas, então vai ter que esperar aqui. Depois de ordenar o Eibal Corpse para proteger Keno, Suzuki Satoru teletransportou-se para a residência de antes. Ele observou o interior do castelo de lá, mas não havia comoção nem sinal de que o nível de alerta tivesse aumentado. Ele conjurou um poderoso Undead com Summon Undead 10º e enviou-o para o castelo. No entanto, nenhuma batalha se seguiu. Assim, Suzuki Satoru fortaleceu sua determinação e o seguiu de perto por trás. Ele refez o caminho do cachorro zumbi até a sala do trono. A caminho de lá, ele não encontrou nada além dos habituais zumbis. A porta da sala do trono permaneceu aberta. O manto e o equipamento do Undead que ele acabará de destruir estavam espalhados no chão. Não acredito! Não me diga que ele era muito fraco. E isso é bem ruim. Eu cometi um erro. Talvez isso realmente fosse uma duplicata, e a coisa real fugiu imediatamente quando percebeu que não poderia me derrotar. Isso é certamente possível. Se eu soubesse disso antes, as coisas teriam sido melhores se eu tivesse iniciado com Dimensional Lock ou alguma outra magia de controle de campo de batalha em vez de magia de ataque. Minha jogada foi muito ruim, ele lamentou enquanto se dirigia para onde um Undead havia sido morto. Não havia reações. Undeads, mas ele não podia eliminar a possibilidade de que houvesse guardas dentro não fossem Undeads. Depois de ver que seu lacaio não havia sido atacado, Suzuki Satoru entrou na frente da sala e espiou para dentro. Das muitas mesas lá dentro, muitas delas haviam sido removidas de outras salas. Elas estavam cheias de livros, até formarem uma montanha em miniatura. Pergaminhos e papéis de papiro áspero estavam espalhados por todo o chão, e eles estavam cheios de caracteres que Suzuki Satoru não entendia. Parecia um cômodo de um estudioso ou um burocrata que lidava com intensa papelada. As informações estão todas aqui, mas não há ninguém aqui? Suzuki Satoru recolheu todos os itens no chão para seu inventário. Ele queria investigá-los imediatamente, mas ele deveria continuar procurando por Undeads poderosos que considera como sua maior prioridade. Suzuki Satoru praticamente vasculhou o interior do castelo de ponta cabeça. 2 horas depois, ele cruzou os braços e começou a pensar. Não encontro ninguém. Ele fugiu, duvido. Uma coisa é fugir sozinho, mas seria impossível fugir com todos os seus asseclas sob seu comando. Mais importante, ele deixou todas essas coisas semelhantes a documentos aqui. Além disso, não vi sinais de outro cômodo estar sendo usado. Só me resta concluir que a oposição era muito fraca. Suzuki Satoru perdeu a conta de quanto tempo desperdiçou queimando seus neurônios, e no fim, não adiantou nada. Pode-se dizer que esse fracasso foi causado pela luta feita sem considerar todas as possibilidades. Se o Punito-san soubesse disso, ele falaria na minha cabeça dia e noite sobre isso. As coisas correram tão bem. Simplesmente porque você teve sorte ou algo assim. Mas o fato era que, poderia não ter sido tão ruim se o inimigo não fosse tão fraco. Este lugar é diferente do jogo. Talvez seja uma vida só e acabou. Afinal, eu não sei como a mecânica da ressurreição funciona, portanto, eu preciso cuidar melhor de mim mesmo. Depois de reafirmar seus pensamentos, Suzuki Satoru partiu para onde Keno estava. Ai, os zumbis ainda são zumbis. Como eu pensei em reverter isso não será tão fácil. Ainda assim, é por isso que essa era uma prioridade. Mas pensando nisso com cuidado, é mesmo possível restaurá-los? Suzuki Satoru pegou a varinha que ele tinha acabado de colocar no inventário. Ele examinou, depois colocou de volta e por fim teleportou. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!